no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Estamos em ritmo desacelerado. Passadas as festas de Natal, agora as expectativas são para o movimento do Réveillon. Na pauta política, as casas legislativas estão em recesso, mas o jornalista Beto Almeida, comentarista de política, está comigo aqui para nos trazer o bom dia. Vamos receber hoje também o professor e advogado Paulo Bacelar. Jornalista Beto Almeida, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luzenor, bom dia, Paulo, tudo bem sim, graças a Deus. Passou o Natal e, olha, posso lhe garantir uma coisa, foi tudo tranquilo, pelo menos não cometi excessos, nem de ordem alcoólica, nem de ordem alimentar. Quer dizer que você seguiu a cartilha da nutricionista Fabiana Fontes, que nesta semana conversou conosco, na semana passada, com recomendações sobre os excessos gastronômicos e alcoólicos dessas festas de final de ano. Não vou dizer que foi ao pé da letra, Luzenor, porque todo mundo sabe que eu gosto de rabanada. Pra mim é uma das coisas que tem que ter no Natal, então não deu pra dispensar isso. Mas com essa aparência de quilos a mais, foi só rabanada mesmo, Beto? Beto, você começou hoje, Beto, aqui na companhia do professor Paulo Bacelar. Eu quero aqui que os ouvintes e internautas vejam como está o professor Paulo Bacelar, porque a Camila, agora sim, ela liberou a imagem do professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, seja bem-vindo. A gente sempre tem uma conversa aos sábados aqui, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. E hoje, de forma descontraída, para as pessoas saberem melhor quem é o professor Paulo Bacelar. Motociclista, que percorre as estradas do Ceará e do Brasil. Daqui a pouco estará cortando o Cone Sul, a América do Sul. Depois vai invadir os Estados Unidos e assim por diante. E roqueiro das horas vagas. Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luzenor. Bom dia que você falou a palavra correta, né? Motociclista, né? Não é motoqueiro, é motociclista. Então tem muita gente que confunde. Mas é isso, Luzenor. Esse ano foi um ano realmente bastante produtivo, tanto na área profissional como na pessoal também. E também fazendo viagens, não só pelo estado do Ceará, que eu tenho esse objetivo, né, de conhecer todas as 184 cidades do Ceará, e inclusive para ter até uma opção a mais, né, para um conhecimento a mais, na hora que eu for receber meu título de cidadão cearense, que um dia eu quero receber, né, de estar mais de quase 30 anos aqui no Ceará, e já com toda a cultura impregnada e do cearense. Então, eu tive várias viagens, não só pelo Ceará, mas também pude conhecer a Nossa Senhora da Aparecida, fui até o Rio de Janeiro de moto, sozinho, conhecendo aí nosso país também, nosso Brasil. E esse ano eu pretendo ir para as Guianas, Luzenor. Este ano não, o ano tá acabando agora. Então isso é promessa para 2024. Este ano que eu falo é o ano que próximo, né? Tá se aproximando. E eu vou assumir um compromisso. Quero ir até a Oiapoque, lá no norte, lá nas Guianas. Inclusive a Guiana lá, aquela que o Maduro tá querendo invadir. Quer tomar um pedaço, né? Essa não, é a Guiana francesa, que é aqui do lado de cá, aqui, mais Tudo pra bem. cá. Ô Paulo, então eu vou assumir um compromisso com você. Eu vou trabalhar com o jornalista Beto Almeida para buscar um deputado estadual e propor o título de cidadania cearense para você. Deixa eu conhecer todas as cidades, mas primeiro você precisa nos encaminhar o seu currículo, a sua história, para se justificar o recebimento, né, ou não do título. Mas você falou sobre motociclista, professor Paulo Bacelar. Ao longo de 2023, nós passamos aqui muitas horas dedicadas a discutir as questões previdenciárias. Os motociclistas e motoqueiros também, aí eu posso incluir nessa categoria, né? Qual é a diferença de motociclista para motoqueiro? Que a gente faz com aquela pessoa que não se cuida. A gente chama o motoqueiro aquela pessoa que não se cuida, que não usa uma bota, que você vê aquela pessoa andando de descalço na moto. Aquilo ali, para mim, deveria ser proibido, e não é proibido você andar descalço. Então, são cuidados que a gente precisa ter ao andar de moto, né? Então, os maiores índices de atendimento no hospital, por exemplo, é de motociclista, é de acidentes de moto. Então a gente faz essa campanha exatamente para que as pessoas se cuidem, tenha equipamento de proteção individual, não só o capacete, que é o obrigatório, mas botar uma luva, botar uma calça que você possa, caso venha se acidentar, não abra essa calça com facilidade, mas principalmente a bota, né? Que o pé é o primeiro órgão do corpo que é atingido quando tem um acidente. Então, tem vários problemas com o pé. E isso aí, quando a pessoa tem também, já vem com ela a desproteção, né?
quando você não se preocupa com a proteção previdenciária, aí fica pior, né? Potencializa esse problema. Ô Paulo Bacelar, você nos traz essa preocupação de maior segurança que deve ser gerada pelos próprios motociclistas ou por quem faz trabalho de entregas, né, pelos aplicativos. E esses profissionais, Beto Almeida, tanto. Hoje eu observo que no trânsito nós temos um número bem expressivo de mulheres sobre motos, tanto no interior do estado quanto na Grande Fortaleza. E para mim, me traz assim uma inquietação, Beto Almeida, porque ali está uma mãe de família e às vezes quando tem um acidente, a sensação que dá é que a dimensão da gravidade do acidente é muito maior do que quando acontece com um homem, né? Porque a mãe tem esse lado da maternidade, então acaba sendo doloroso, né? Mas, professor Paulo Bacelar, quem anda sobre duas rodas, sobre motos no Ceará, tem tido a preocupação desse guarda-chuva da Previdência Social? Bom, é a campanha que a gente faz, né, Luciano? Sempre que a gente fala aqui, quando viajo, que eu vejo pessoas, com não só uma mulher, mas a mulher, o marido, os 2 filhos dentro em cima de uma moto, todos sem capacete, às vezes todos descalços, a gente fica preocupado. Eu passo na rua e olho, sempre observo, e a preocupação que a gente tem. Nosso motogrupo, que é o Anônimos Motogrupo, tem uma campanha que é Quem Ama Cuida, de também pensar no garupa, né? Aquele motociclista que anda com a sua esposa, às vezes a esposa vai de tênis, não bota uma jaqueta, então a gente faz essa campanha. Nós temos outra campanha que é um podcast que já está sendo bem assistido, que é o Moto Destaque Pod, que é toda segunda-feira. E eu já fui convidado lá, foi o primeiro programa até do podcast, Luciano, para a gente falar da proteção previdenciária para os motociclistas, né? Então, no nosso programa aqui, sempre a gente está falando também da questão do guarda-chuva previdenciário e também falando da questão do motociclista, do motoboy, daquela pessoa que trabalha com moto. Então, a gente tem essa preocupação. Eu gostaria até de me propor a fazer uma palestra em alguma comunidade ou alguma associação de motos, de trabalhadores de moto, para a gente poder fazer essa campanha, inclusive nas escolas. Vou tirar da gaveta, professor Paulo Bacelar. Essa é uma das nossas agendas para 2024. Podcast e principalmente com foco nas mulheres e também nos profissionais que trabalham com aplicativos. Jornalista Beto Almeida, você está calado. Eu acho que você ficou meio angustiado aqui, porque o professor Paulo Bacelar, e é uma pergunta que eu iria fazer também. Professor Paulo Bacelar, quem anda muito de moto tem uma tendência mais fácil de aumentar a barriga, de crescer a barriga? É verdade, Zé. Você chegou aqui se queixando que o bucho está grande? É o nosso esporte, né? Eu tô aqui fininho, mas o problema aqui é a barriguinha. Mas tem um futebol também, né, que a gente pratica para a gente tentar manter aí a silhueta. Você Beto falou... Almeida, você não anda de moto, mas a barriga também tá lá em cima, né? Aí eu tô competindo com o Paulo aí na circunferência, como se fala, né? Agora, uma coisa que o Paulo falou em relação a essa questão da proteção para os motociclistas, Paulo, mas a gente observa também o seguinte, por exemplo, a gente vê hoje a luta que tem sido para esses motoqueiros, vou chamar os motoboys de aplicativos, por exemplo, eles terem alguns direitos trabalhistas reconhecidos, né? Inclusive pelos aplicativos. Aí eu lhe pergunto exatamente isso. Em que sentido, por exemplo, a gente pode acreditar que isso vai beneficiar a categoria, por exemplo, de motoqueiros, dos motoboys? Porque hoje, se você imaginar que eles, como autônomos, podem contribuir, é muito difícil, Paulo, porque não é fácil. Agora, a partir do momento que ele tem uma cobertura, mais, vamos dizer assim, trabalhista, isso melhora a contribuição, ou seja, aumenta a oferta e a demanda para que ele possa contribuir para a Previdência, né? Ô, Beto, eu penso diferente. Eu acho que não é tão difícil assim. No caso do motorista de aplicativo, a gente já conversou até aqui entre alguns dos programas de 2023, que o motorista de aplicativo, por exemplo, tá se brigando para ter uma lei, né? Para proteção, obrigar a ser um seletista, a empresa que contrata, obrigado a assinar carteira, alguma coisa assim. E criar leis de proteção. Mas ela já existe. Porque o prestador de serviço, quem trabalha com aplicativo, até quem faz entregas em pizzarias, em restaurantes, em outras coisas,
eles são prestadores de serviço para a empresa e já são obrigados a ser recolhido dessa empresa 11% sobre o valor da sua remuneração mensal. Quer dizer, o prestador de serviço, a partir de abril de 2003, passou a obrigação da contribuição para a empresa que toma o serviço. Mas ela deveria ser obrigada a fazer esse recolhimento. Ah, mas isso quando tem vínculo trabalhista. Não, quando não é tem. vínculo trabalhista, é vínculo de prestação de serviço. Ele trabalha o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, ele não tem uma subordinação, ele não tem uma efetividade, ele pode trabalhar no dia que ele quer. Então ele já não tem aquela subordinação. Então ele poderia ser enquadrado como o prestador de serviço. Além disso, Professor Paulo Bacelar, me permita, motoristas... porque nós estouramos aqui o primeiro bloco. Mas eu queria anote só concluir. aí, porque eu quero voltar com mais detalhes a esse assunto. Eu só queria concluir em relação à dificuldade. Certo. Porque muitos motoristas de aplicativo, eu que pego Uber, pego outros aplicativos e converso, eles podem fazer o MEI. Que aí, Beto, é 5% do salário mínimo. Por isso que eu acho que não é tão difícil assim. É isso que eu iria abordar. E vou voltar ao Paulo Bacelar com esse tema sobre a contribuição previdenciária dos microempreendedores individuais e também para esses profissionais que trabalham sobre duas rodas, no caso, motociclistas, porque tem também muitos trabalhadores de aplicativos que atuam com a bicicleta, né? Também é. Vamos já voltar com esse assunto de forma bem descontraída entre o Natal e o Ano Novo que está chegando. Já eu volto com o Beto Almeida e o professor Paulo Bacelar.